Saudações cruzmaltinas para todos vocês. Seguinte, muita gente vem comparando Taiwan com uma nova Ucrânia, certo? Mas não é mesmo o caso. Não é de forma alguma o caso. Taiwan é parte da China. Parte incontestável do território chinês. Taiwan é uma província da China, reconhecido como tal pela ONU, certo? Pelo próprio governo dos Estados Unidos, ainda que de maneira ambígua. Então, Taiwan é China. Tem algumas especificidades, porque não é tipo um Vietnã do Sul ou uma Coreia do Sul, que são áreas que o Ocidente separou para funcionar como quinta coluna de uma nacionalidade. Embora, num certo sentido, seja isso, certo? Vietnã do Sul foi uma parte do Vietnã, dominado pelos Estados Unidos. Coreia do Sul é uma parte da Coreia dominada pelos Estados Unidos, para impedir que a Coreia se reunifique, da mesma forma que tentavam impedir que o Vietnã se reunifique, para impedir o desenvolvimento, o surgimento de potências autônomas e independentes, como o Vietnã de fato acabou se tornando após a unificação. E como certamente a Coreia vai se tornar depois de reunificada. Certo? Sobretudo se de acordo com a liderança de Pyongyang, que pode transformar a Coreia do Norte num Sul 2, aí é melhor continuar do jeito que está. O melhor para uma Coreia forte é uma Coreia reunificada nos moldes de Pyongyang, ou mais próximo disso possível. A Coreia do Sul é só um títere com um pouco mais de autonomia do que o Japão, mas sob a ocupação americana, de tropas americanas desde a Guerra da Coreia. Então, a Coreia não foi libertada dos japoneses. A Coreia foi trocada de dominante. A parte sul, o ente dominante era o Japão, passou a ser os Estados Unidos. Independente é só a Coreia do Norte. Assim como independente de fato era só a Vietnã do Norte. Assim como independente de fato é só a China popular. Certo? Então o que eles querem é impedir a independência. Mais ou menos como eles fazem na Europa. A Europa não é independente. Vou dar um exemplo cabal disso, é a Revolução dos Cravos. Não foi uma revolução. Sabe por que não foi uma revolução? Quando eles quiseram revolucionar alguma coisa, o porta-avião dos Estados Unidos, o OTAN, estacionou de frente. Lisboa. Tipo, mandar o recado, ó, não é para mudar nada muito drástico, não. Muda alguma coisa, mas vai ficar do mesmo jeito. Então Portugal não é independente. Quando teve a chance de ser independente na Revolução dos Cravos, os Estados Unidos, ainda que sob o nome de OTAN, intervieram. Certo? Tem tropas americanas estacionadas dezenas de milhares na Itália, na Alemanha. Então esses dois países não são independentes, estão sob ocupação desde a Segunda Guerra Mundial. Eu diria, inclusive, que a Segunda Guerra Mundial nunca terminou de fato. Você só substituiu um nazismo mais pecaminoso, mais sujo, por um nazismo anglo-saxônico mais sutil. Só isso. A Segunda Guerra Mundial não terminou. Só vai ser terminada quando a Europa inteira for desnazificada, né? Pela sua versão, digamos assim, livre da sua versão, liberta da sua versão anglo-saxã, racista, preconceituosa, um governo de direita corporativista, dos ricos para os ricos, pelos ricos, e por uma aristocracia de ricos bem estabelecida, certo? O Estado, modo geral, o Estado americano é um Estado corporativista. O fascismo é corporativista e o nazismo é corporativista, certo? Corporativismo com Estado forte. Estado opressor, para ser mais preciso. A Europa, repito, não terminou a Segunda Guerra Mundial. Ela está sob ocupação americana. A Segunda Guerra Mundial só vai ser terminada quando a ocupação americana cessar. A ocupação americana da Ucrânia está para cessar. Eu diria que a ocupação americana dos territórios bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, também não vai durar muito tempo. A Finlândia, pelo jeito, também vai sair da ocupação americana daqui a algum tempo, certo? Então, a Segunda Guerra Mundial tem chance de terminar, isso é bom,
isso é bom de fato. Porque não tem como haver liberdade com o Estado comandado por corporações, sobretudo financeiras, que usa do Instituto de Moedas Fiduciárias para enriquecer uma pequena elite, roubar recursos de países pobres e oprimir a própria população. Um alemão hoje, um inglês hoje, um francês hoje, vive muito pior do que há 50 anos atrás. Mas muito pior mesmo. 50 anos atrás, 60 anos atrás, era plenamente possível um operário alemão, um operário francês, um operário inglês, um operário escocês, um operário italiano ter a sua casa com 30 anos, ao custo do suor do próprio trabalho. Hoje isso é impossível. Ele vai pagar hipoteca o resto da vida, para banco. Então, os estados corporativos da Europa Ocidental, em que o Estado é usado para ajudar essas corporações, diferem muito pouco daqueles que existiam naquele período ruim entre 1933 e 1945 na Alemanha. Certo? Esse é o ponto. A guerra da Federação Russa é contra isso. A guerra da Bielorrússia é contra isso. A guerra que a Sérvia travou, mas perdeu, é contra isso. A guerra que o Irã vem travando há quase 50 anos é contra isso. A guerra que a China vem travando desde 1948 é contra isso. Reunificar com Taiwan vai ser muito parecido com o que a Alemanha Ocidental fez com a Alemanha Oriental, resguardadas as proporções. E do ponto de vista do interesse dos habitantes de Taiwan, eles vão ter um destino muito melhor do que tiveram os antigos alemães orientais, sob a unha do governo americano que tutela o fantoche. Atual, como ele se chama mesmo? Como ele se chama? Eu esqueço o nome, porque ele é tão pouco significativo. Scholz, né? Scholz é o fantoche que governa a Alemanha atualmente. Difícil. Eu estou torcendo para o Gerhard Schröder, o último grande alemão. Angela Merkel, tadinha, né? Tá caladinha, tá lá, entendeu o recado, adotou o establishment, operou a favor dos banqueiros, lascou com a Grécia. É só isso, é uma título de banqueiro, vinda da ex-Alemanha Oriental. O último grande governante da Alemanha foi Gerhard Schröder. E ele tem um mérito em relação a Tony Blair, Bill Clinton, que é ter envelhecido bem, que é ter entendido que eles erraram naquele negocinho, aquela onda de trabalhismo, de blairismo, né? Pelo qual os partidos de esquerda trocaram a defesa dos trabalhadores por valores liberais e identitários. Torço muito para Gerhard Schröder. E torço muito para a China resolver logo esse problema com a província rebelde. Sobretudo eu torço para os taiwaneses que a China consiga resolver logo isso. Quando forem realmente incorporadas à pátria-mãe, Taiwan vai ser um lugar melhor, como Hong Kong está se tornando um lugar cada vez melhor, à medida que vai sendo desbostificada da influência inglesa. Certo? É isso. Não tem relação entre Taiwan e Ucrânia. A Ucrânia está sendo desnazificada e a parte russa da Ucrânia vai ser mandada de volta para a Rússia. Taiwan, com alguma sorte, vai voltar a fazer parte da China com o mínimo de perdas. Certo? Então é isso. Vamos torcer para que tudo dê certo. Ou seja, para que nada dependa muito do interesse dos Estados Unidos.